Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do dia de hoje, dia 13 de setembro de 2023. Vou fazer mais esse vídeo aqui para dar um segmento a praticamente as mesmas coisas que eu estava falando ontem. Eu estava falando a respeito dos últimos tempos, né? Dos dias que precede aí a vinda de Jesus Cristo. Eu estava falando ontem que na minha leitura, na minha análise, eu, eu entendo, eu consigo ver assim que a vinda de Jesus está muito próxima. Muitas pessoas, eu vejo assim que tem muitos religiosos, muitos cristãos que não compartilham esse mesmo pensamento que eu, né? Acho que aí tem mais um interesse em permanecer, né, em continuar a vida deles aqui na Terra, porque de alguma forma é bom, é prazeroso, e, e aí procuram não pensar muito nessa questão da vinda de Jesus Cristo, né? E são um pouco, vejo assim, um pouco de falta de interesse, né, dos cristãos em relação a, ao retorno, né, ao fim dessa era cristã. Bom, esse é um assunto que eu vejo que ele não traz nenhum ibope, né? Acho que as igrejas também, eu vejo assim que por parte das igrejas não há um interesse em falar, em pregar, em instruir os fiéis, né, em relação a isso, porque talvez traria um desespero. Não vejo dessa forma. Eu acho que o cristão ele tem que estar esperando a volta de Jesus Cristo. Ele tem que estar se preparando para essa volta, né? Aí as igrejas elas querem dizer que seguir, que estar esperando a vinda de Jesus Cristo é estar ali sentado nos bancos, escutando a palavra, né, ouvindo os conselhos do ministério, ou melhor dizendo, né, acatando os conselhos do ministério, né, dos pastores, dos anciãos, dos cooperadores, dos padres, enfim, né. Me parece que há um negócio, né, um negócio nessa atividade religiosa, né, que ninguém está querendo perder. É isso que fica demonstrado. E esse tipo de assunto aqui, ele não traz lucro, ele não traz negócios para ninguém, né? E eu fico às vezes, eu falando aqui, às vezes fica achando, né, alguém pode achar que é uma, uma perseguição, não é nem perseguição, um ataque contra as igrejas. Não é um ataque contra as igrejas. Isso aqui não é um ataque, isso aqui é uma realidade, né? É uma realidade. Nós estamos chegando num tempo, o tempo do fim, e nós temos que nos preparar, né? A minha fala é essa daqui. Essa é a minha fala, né? Essa aqui é um pouco da minha contribuição, né? Não vai lotar, não é a igreja que vai desenvolver a vinda de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus vai vir buscar não é os que estão sentados nos bancos das igrejas, não é os que estão ali, né, é, passivamente ou ali submisso aos ministérios das igrejas. Não é isso. Não é assim. Não é dessa forma, né? O que nós estamos, a vinda de Jesus Cristo, aqueles que vão embora com Jesus Cristo para o seu reino de glória, são aqueles, né, que se transformarem, né, deixarem essa natureza humana, né, pelo menos no sentido de atitudes, de atos, né, de obras,
deixar essa atitude, essa natureza humana e de sentimento principalmente, né? Um sentimento espiritual que vem de Cristo, que vem de Jesus, né? Então, a partir dessa mudança, dessa transformação, né, é que o Senhor vai vir buscar. Aqueles que não se transformar não vai vir buscar. Então, eu vejo aqui, por exemplo, que no tocante essa questão de submissão, né? Eu tenho 23 anos, vou fazer agora de batismo, né? Numa determinada igreja, né? E esses 23 anos foram 23 anos de luta, né? Como é a vida do cristão. Acho que todo cristão ele está passivo, né? Passivo não, a vida dele é uma luta, né? É uma luta, isso é uma realidade, né? É uma luta do adversário. E Deus, né, ele vai nos sustentando, né? Não é uma vida de largueza, uma vida de maravilha, não. Deus, ele vai nos sustentando, né, nesse peregrinar, nesse período, nesse tempo de vida que nós temos. Ele vai nos sustentando, vai nos dando aquilo que nós temos de necessidades para sobreviver, né? Mas é uma vida de guerra, uma vida de luta, uma luta após outra luta, né? Sai de uma luta e entra em outra luta, né? Então, e a gente vê que as igrejas, o intento das igrejas é te aprisionar dentro do curralzinho deles, né? E a partir de então, você só pode falar o que eles querem que você fala, você só pode fazer o que eles querem que você fala, você só pode ir onde eles querem que você vá, enfim, você fica dominado. Se eles estiverem errados, você erra junto com eles, né? Se eles estiverem fora da guia de Deus, você está fora da guia de Deus junto com eles, né? E assim vai. Eu lembro, a gente vai lembrando assim o nosso passado, né? Você vê que as igrejas, para que eu possa justificar o que eu estou falando aqui, né? Que nós estamos num tempo de buscar, sabe? De buscar e de receber de Deus, né? A guia de Deus, a direção de Deus, né? Tudo de Deus. Você mesmo buscar essa direção, porque confiar em homem, né, é algo que está muito difícil, muito, muito difícil. É a gente confiar em homem, a gente esperar por homem, né? Eu, durante esses meus períodos, esses 20 e tantos anos, né, a gente só fica escutando, né, os homens dizer o que você deve fazer, né? De cima de púlpito, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Mas você não vê esses homens nunca, isso nunca, né? Eles trazer para você Cristo, né? Trazer, por exemplo, se quer uma oração, né? Se participar, ter uma participação na tua vida, você não vê. Você vê muitas falas assim: faça isso que Deus vai fazer aquilo na sua vida, faça aquilo outro porque Deus vai fazer aquilo lá, faça porque Deus vai ajudar. Então você vê uma tentativa, né? Eu vejo isso como colocar uma pessoa como refém, né? É uma coação, né? É uma coação, quando na verdade eu não vejo que Deus não é dessa forma. Isso é uma coação. Eu acho que quando as pessoas, né? E isso, eu vejo isso, eu vim até falando a respeito disso esses dias, né? Eu vejo que a missão da igreja, né, é pelas obras e pelo ensinamento, né, transformar, resgatar as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão, né, precisando de direção espiritual. Essa é a missão da igreja, né? É levar amor, levar sim o ensino, levar instrução, né, mas direcionar as pessoas, né, direcioná-las, né, né, colocá-las numa guia, uma guia perfeita que conduz a Deus, né? Então você não vê isso nas igrejas. Eu, pelo menos na minha vida, vou falar pela minha própria vida. Então
E aí sim eu fui adquirindo, né, com a falta da igreja, a igreja, ela faltando na minha vida, ela faltou em muitos aspectos na minha vida, muitos aspectos. E por isso me vejo assim, sempre me vi, né, uma pessoa em busca, né, de um relacionamento cada vez mais aprimorado com Deus, né? E que muitos não entendem isso. E aí o que eles falam? Se você não está aceitando o conselho do ministério, você não está aceitando não sei o que, né? Você é um rebelde, você é um, né? O conselho que eles acham que é certo, o conselho que eles acham que deve dar, o conselho que eles dão conforme os próprios pensamentos deles, né? Não é um conselho, porque o conselho, quando um pai vai dar um conselho para o filho, significa que está tendo algum problema com o filho, e ele vai lá conversar com o filho, ele chama o filho para conversar, né? Filho, vem cá, está acontecendo isso, por que está acontecendo isso? O que é que está acontecendo, né? O que é que está por trás disso? Não é assim que Deus não é dessa forma que Deus que Deus fala que os pais falam com os seus filhos. É da mesma forma, eu acredito que assim deve a igreja, né, agir, né, com as ovelhas, né, com os fiéis, né? Eu acredito que a igreja, ela precisa ter uma relação com o seu povo, com o povo de Deus, né? Ela precisa ter uma relação, um diálogo, né? Não é surra, né? O que quer muito aplicar são doutrinas, né? Sobem-se nos púlpitos, né? E aplicam doutrinas duras, pesadas, que às vezes não cabe, né? E aí quando as pessoas dão um passo atrás em relação à dureza deles, porque é uma dureza continuada, uma dureza, sabe? Homens que só temem a eles mesmos, não temem a Deus, né? Não olham para ver se Deus está aprovando as condutas deles. Para eles já se sentem Deus, né? E aí muitos se tornam, ficam como na condição de rebeldes, né? Ficam na condição daqueles que estão se desviando da palavra, e não é verdade, né? Então isso aconteceu muito comigo, né? Queria um aprisionamento, uma submissão. Você tem que fazer aquilo que eu estou dizendo. Olha, você só vai morar onde eu quero que você mora. Olha, você vai trabalhar onde eu quero que você trabalha. Olha, você para o quê? Para tentar conduzir a vida da pessoa, deixar a vida nos moldes, né? Que para eles é o que interessa, mas nem todo mundo está submisso a isso, né? Tem pessoas que precisam, né, caminhar, tocar sua vida, viver a sua vida. Deixa eu acender a luz ali, gente, tá escuro já. Minha luz daqui, ela tem um problema. O problema é que para mim mexer aqui, vou ter que mexer em toda a fiação, né? Eu vou ter que tirar uma fiação aqui, vou ter que desligar tudo para mexer, para ver se queimou, que eu não acredito que queimou, ou se é alguma coisa aqui na fiação. Eu vou deixar para fazer isso no final de semana, né? Fica melhor. Então, tem pessoas que têm a sua própria vida, o seu modo de vida, a sua personalidade, né? E não está submisso a isso, né? Agora eu tenho que fazer tudo que você manda. Agora não, tem gente que não está. E aí imputam pecados, imputam rebeldia, imputam isso e aquilo em relação a essas pessoas, né? E aí acaba, né, acontecendo o que anda acontecendo. Muitas pessoas indo embora, que eu acho até um erro das pessoas, né? É um erro, mas é que às vezes a pressão é tão grande, porque na hora que você começa a bater duro, a pisar duro em relação aos desmandos desses homens, né? Eles começam também a pisar duro em relação a você. No quê? Em que sentido, né? Eles começam a usar o púlpito para te afrontar, né? Para quê? Para tentar
de alguma forma, fazer você não suportar a pressão que eles dão dentro da igreja. Isso, todos eles vão, né, acertar as contas deles em relação a essas atitudes com Deus, né? A gente deve ficar em paz, que é difícil ficar em paz, mas devemos ficar em paz, porque eles vão acertar, né? Ou aqui, ou não, lá no dia da ida eles vão acertar, com certeza. Da ida ou não ida, né? Ou pode ser no juízo final. Porque quanto mais Deus dá, mais o Senhor também vai cobrar dessa pessoa. Se Deus está dando um cargo, um ministério, alguma coisa, pode ficar certo de que Deus vai cobrar pelas atitudes, pelas omissões, pelas ações, por tudo o Senhor vai cobrar certamente destas pessoas, né? Conforme o poder que Deus deu na mão dessas pessoas. No mais, muitos desses homens, eu vejo assim, que as palavras deles já não tem mais. Isso eu estou falando em todas as igrejas, viu? Não existe mais um poder, né? Por que não existe um poder? Não existe um poder porque a palavra desses homens, elas estão manchadas, né? Existem transgressões no sentido, né? Eu não estou falando generalizando também não, estou dizendo de alguns e muitos, né? Eles estão transgredindo o sentido do ministério, né? Do ministério que Deus deu para esses homens, né? Esses homens, eles têm poder de curar, se eles abrir a boca dele para curar, de fazer chover, de fazer não chover, de fazer a comida chegar na casa de alguém. Eles têm poder, mas a vida desses homens não está de acordo, né, sentimentalmente, né, comprometido com o objetivo que Deus deu para eles. Não estão, né? Por isso a palavra desses homens está caindo por terra. Eles falando a mesma coisa do vento batendo. Eu acho que o vento tem mais serventia, né? Me perdoe se o senhor estiver errado, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas isso aí está acontecendo, né? Até porque nós estamos chegando nos tempos, né, em que o homem ele vai ter que buscar Deus, ele vai ter que buscar de verdade o Senhor, né? Ter uma intimidade com ele, com o Senhor, se ele quiser ir para o céu, né? Essa intimidade vai fazendo do homem, vai fazendo nele uma transformação, né? Ele vai se transformando numa outra natureza, uma natureza humana espiritual, na verdade uma natureza espiritual, né, no ser humano, né? Então é isso, pessoal. Eu queria falar a respeito disso. Meus vídeos estão demorando para subir, tá? Não sei o que é, né? Eu já vi ontem, deu uma trabalheira para me subir aquele vídeo de ontem, e eu vou fazer minha caminhada agora também. Não sei nem se vou fazer mais tarde, eu vou subir mais tarde. Mas que Deus nos abençoe, nos ajude, né? E possa. Eu acho que esse aqui é o caminho agora, sabe? O caminho é a intimidade com Deus. As igrejas, Deus opera, porque Deus está no meio do povo, né? Mas o homem que não buscar intimidade com Deus, ele vai ficar aí. Ele vai padecer, ele vai ter problemas nessa vida aqui. Problemas nós já temos, né? Nós vamos ter problemas, já temos os problemas. Só que talvez a gente vai se sentir longe de Deus. Se a gente não ir para perto de Deus, nós vamos nos sentir longe de Deus, né? E longe de Deus, diante de tanta diversidade, não deve ser coisa boa. Deus seja louvado.